Bora lá, Claquete cantando aqui no nosso Pode Falar mais uma vez, esse projeto especial do mês da mulher. Já agradeço a sua companhia, te faço um convite para ficar conosco aqui. Vai ter um bate-papo super especial, porque a gente vai falar de empreendedorismo da mulher agora nessa próxima hora. E eu já tenho duas novas convidadas super especiais que já estão aqui comigo nessa mesa hoje para a gente trocar ideias, para a gente te inspirar, quem sabe você aí que está pensando em montar seu próprio negócio, enfim, para a gente falar desse universo da mulher no empreendedorismo. Deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Começa apresentando Tuane Caus Rossato, que é engenheira bioenergética, ali sócia proprietária da Energibio, parceira aqui do Canal Ideal. Tuane, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cris. Obrigada pelo convite e tá aqui com vocês hoje. E aí vamos bater um bate-papo e conhecer um pouquinho mais sobre as nossas histórias. Vamos lá, porque a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar e já quase surgiu uma afinidade, aí a gente já fala, mas deixa eu apresentar minha outra convidada, também parceiraça aqui do Canal Ideal, doutora Damares Devisé, que é dentista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite e espero que as nossas histórias possam estar agregando muito na vida de outras pessoas e possam estar servindo como uma inspiração. Isso aí, muito legal. Eu acho que vai servir sim, porque duas mulheres jovens empreendedoras, porque pelo que eu conheço de vocês, vocês não param, estão sempre se atualizando, sempre movimentando, e é essa a ideia. Eu acho que não podemos parar, mulheres, o mundo tá aí, tem muita coisa pra gente explorar, e a gente vai falar um pouquinho agora. Quando eu falava que elas descobriram que quase tinham uma afinidade aqui, porque elas não se conheciam até que... Não se conheciam, né? Não, primeira vez. Convite, e agora já de cara elas quase descobriram que quase estudaram a mesma coisa juntas, né? Então, nós vamos descobrir muita coisa ainda nesse bate-papo. Mas vamos começar contando, explicando quem são vocês, porque, claro, vocês são convidados para a gente falar de empreendedorismo, mas vamos falar como que surgiu isso, como é que vocês entraram, decidiram empreender. Tuane, começa contigo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua história ali no ramo de energias renováveis. Olha, o meu ramo foi uma coisa bem interessante, porque, como a gente estava conversando antes em off, meu pai não queria que a gente ficasse no interior, né? Então, eu sou lá do agro. E aí tinha que estudar. Então, vamos estudar, vamos fazer a faculdade, né? E aí eu queria muito ir pro ramo da saúde. Caso podia ser dentista, ou né, nutrição, alguma coisa assim, que saúde geralmente a gente tem uma visão que sempre tem profissionais na área precisando, Tem uma demanda grande, isso aí. Porém, a opção era Xanxerê, tinha que vir para Xanxerê, porque era mais fácil, porque eu sou natural de Chavantina, então era mais próximo, Xanxerê, né, do ladinho. Então, vamos a Xanxerê. E aí, na época que eu fiz o vestibular, abriu a turma na UNOESC de Engenharia Bioenergética. Então, foi mais aquela situação. Então vamos fazer o que tem, né? E aí... não teve muitas coisas. É uma coisa nova, né? Energias renováveis, isso há 10 anos atrás, porque agora, dia 3, a nossa turma completou 10 anos de formatura, né? Então, há 10 anos atrás, era uma coisa bem nova, assim, energias renováveis. Eu falei, então acho que nem tinha empresa do ramo não, aqui, né? Não. A gente foi a primeira empresa de energia solar aqui da região. E aí, foi para a faculdade e tudo mais. E hoje estamos aqui, já 10 anos de formada, já temos empresa, agora a Energibio vai completar 9 anos de empresa, e aí estamos no ramo. Nossa, então logo depois que você começou a faculdade, você já empreendeu? Sim, eu fui fazer estágio, na época, estágio da graduação, né, no Rio Grande do Sul, numa usina de biodiesel. Então lá eu já fiquei no trabalho, mas não deu certo, eu resolvi voltar, não gostei lá da cidade, enfim, mas até hoje tenho amigos lá, né, mas foi mesmo a final do trabalho, né. E chão de fábrica, né? E aí não deu certo. E aí eu voltei para Xanxerê, e aí eu encontrei com o Patrick. O Patrick hoje é o meu sócio, né? Lá da Energibio. E aí, na verdade, ele chegou para mim e comentou, olha, eu tô com uma ideia de talvez montar alguma empresa no ramo da energia solar. Na época eu tinha feito estágio fora do Brasil, né? Nesse ramo. Falei, olha, estamos aqui, né? Precisamos fazer alguma coisa.
né? Aquele ditado que diz que quem não arrisca não petisca. Então, a gente resolveu abrir a Energibio, abrir a empresa. E aí, estamos aí até hoje. Muito legal. Damares, contigo, como é que foi esse início? Ou sempre quis estudar nessa área? Não, a minha história é um pouco diferente. Eu sempre quis fazer psicologia. Até o 3º ano do ensino médio eu queria fazer psicologia e não sei, do nada eu resolvi fazer odonto. E aí quando chegou na hora de fazer o vestibular eu fiquei, odonto, arquitetura, e aí eu tinha visto energia bioenergética. Falei, eu vou fazer odonto porque eu sou muito ruim em contas. Até hoje eu sou muito ruim em contas. Então é o meu marido que cuida das contas. E eu falei, não, vou fazer odonto porque já era na área da saúde que eu queria. E aí fui para a faculdade também, morava lá no interior de Formosa do Sul, nunca tinha saído. Foi bem difícil assim para mim sair de casa. Porém, o meu pai sempre incentivava bastante. Ele dizia que não queria, como nós já tínhamos comentado, né? Que eu ficasse, que continuasse, que vivesse aquilo de novo. Então, eu fui para a faculdade, foram 4 anos e meio, assim, bem difíceis na época, né? Porque era um curso bem caro, então a gente tinha que dar um jeito no negócio. E aí, quando eu estava na faculdade, nossa, o meu sonho era trabalhar na área da saúde. Eu queria fazer concurso público. E eu lembro que quando chegou assim no final, eu comecei a fazer concurso, e antes de eu me formar, eu já tinha passado. Então, eu precisei fazer colação de grau em gabinete, tive que fazer tudo antes para conseguir assumir o concurso. Aí, assumi o concurso, fui para o concurso, só que quando eu cheguei lá, eu fiquei 3 anos e meio nessa cidade. Não era exatamente aquilo que eu achei que ia ser, né? O que a gente vê nos livros e o que é na vida real não é bem aquilo. Então, aquilo ali me frustrou um pouco, porque eu sempre fui, sabe, eu sempre quis ir para frente e ali eu via que eu não tinha como crescer mais do que aquilo, era aquilo ali e deu. Então, eu falei, vou procurar comecei a minha especialização em dentística, vou procurar um outro lugar para mim conseguir fazer o que eu quero e lutar pela odontologia que eu acreditava, que era mais de qualidade de atendimento e não só daquela rotatividade. E aí, consegui aqui em Xanxerê, também conhecia a menina que ia sair do consultório e tal, comecei a ajudar ela, e aí achei que ia dar certo. E aí, só que eu tinha medo de largar o concurso e a minha mãe me dizia, não, você tem que pedir aquela, como é que era? Sem remuneração? Licença sem remuneração. Porque aí, se não der certo, depois você volta. E aí, só que foi totalmente ao contrário. Quando eu tava aqui uns 2, 3 meses, eu pedi a conta e realmente fiquei. Se encontrou. Me encontrei. Então, eu comecei aqui, o consultório era mais antigo, já fazem 5 anos que eu tô aqui. Foi todo um trabalho, assim, de paciência, de modernização, de conquista de mercado, porque eu também não sou daqui. Então, eu cheguei aqui, eu comecei assim do nada. Não conhecia ninguém, não tinha dinheiro para investir, vim só com a cara e a coragem e deu certo, graças a Deus. Eu acho que isso é interessante, né? Cara e coragem, né? Então, falando de empreendedorismo, acho que é isso. É coragem, né? E todas as empresas, acredito que começam dessa forma, né? Sem dinheiro, lá, sem experiência, com medo, né? Então, graças a Deus, a gente sempre fala que nós somos abençoados, né? E Xanxerê nos acolheu, né? Porque muito. Somos 3 pessoas nessa mesa, ninguém é de Xanxerê, todo mundo é de outras cidades menores, morou no interior, olha que coincidências da vida, moramos no interior, fomos incentivadas a estudar e viemos parar em Xanxerê, gente. Xanxerê nos acolheu, nos acolheu. E como é que eram as dificuldades lá no início, para ti? Nossa, questão falando um pouco do interior, imagina isso há 20 anos atrás, né? Então, por isso que o pai, a mãe não queria que a gente ficasse no interior. No início da faculdade, então, aquela questão, vim todo dia, deixava a Antina para a faculdade, porque depois da aula tinha que ajudar em casa, porque o meu turno não é esse que era de manhã, então à tarde tinha que ajudar em casa. E aí depois, no início da Energibio, da empresa, aí a gente aprende muita coisa,
O que não te contaram sobre empreendedorismo? Nossa, questão de controlar finanças, né? Por mais que a gente é engenheiro, a gente faz contas diferentes, né? Na faculdade, a gente aprende, assim, 5% do que a gente vai ver, literalmente, na prática. 5%. Então, finanças, questão de se expressar, às vezes, com o cliente. Então, é muito na prática mesmo. É uma batalha todo dia, É uma né? batalha. Eu imagino que pra ti também seja, Damaris. Quando eu saí da faculdade, eu fui pro público, então eu nunca pensei assim em empreendedorismo. Quando eu saí de lá era porque eu tinha uma vontade de mudar o que eu estava vivendo. Eu queria uma outra realidade para mim. Só que aí quando eu cheguei, era imposto de renda, finanças, compras, tinha que montar o valor de tratamento e eu nunca tinha visto aquilo, sem falar que aonde eu trabalhava eu não cobrava, então eu não sabia como fazer isso. Como sabe? que eu vou vender? Por quanto? Não Como tinha, mensurar. como mensurar nada e eu não tinha, sabe, não me sentia meio que desprotegida porque eu não tinha um mentor, uma pessoa para perguntar, para me orientar. Então foi bem difícil no começo. Então até que tu vai estruturando, não sabia que eu tinha que pagar imposto, se eu era pessoa física, se eu era pessoa jurídica, Como não ia tinha receber. noção, como eu ia receber, que as pessoas não iam me pagar. Sabe, Não contava não com contava com os calotes, não. A gente ri, mas é difícil, porque assim, Sim, eu costumo falar aqui no canal, assim, o canal veio pra mim como uma experiência de gestão que eu não tinha experimentado até então. E a faculdade não te prepara para isso. Não. Para gestão, para liderança, no meu caso, para administrar o negócio. Você é estimulado muitas vezes a você trabalhar como trabalhador, mas simples, um simples trabalhador que não tem uma posição de gestão. Então é muito difícil quando você dá de cara com essa realidade. E agora? Como é que eu faço? Sim. Como é que eu administro isso? Sim. Até a questão lá da empresa, eu faço bastante a parte comercial. Mas no início foi muito difícil para mim. Porque como que eu ia sair, chegar no cliente, como que eu fazia aquilo? Aí, mulher, né, que geralmente para homem é mais fácil, né, a gente pensa isso, né? E aí chegou uma hora que é aquela situação, né, tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que tirar a bunda né? da cadeira. Ainda hoje tem que tirar a bunda da cadeira. Porque se eu ficar lá uma semana sentada, fingindo que não tá acontecendo nada, eu não vou ser uma pessoa produtiva. Então, todo dia, é hábito, na verdade, você tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que ir. E vocês enfrentaram alguma situação difícil por serem mulher? Pelo fato de serem mulher nessa área? Já, porque na minha situação, eu trato muito com homens. Os meus clientes são a maioria homens, não são mulheres. Por questão do que a gente vende também, energia solar, para tratar às vezes de um valor um pouco mais alto. E ainda assim, às vezes na casa, quem dá a palavra final é o homem, tá? Que isso a gente precisa mudar, mulheres, pelo amor de Deus. Precisamos empreender cada vez mais e se mostrar dentro de casa, né? Então eu converso muito com o homem. Então, sim, poucas situações, tá? Eu sempre fui assim, bem respeitada, mas teve algumas situações que assim, eu tive que me impor, então a pessoa já pensou, opa, eu preciso parar por aí, porque realmente eu não sou muito de levar desaforo para casa, que a gente diz, né? Gringo, né? Então, aí a pessoa, você falou alguma coisa que eu não gostei, ou em algum tom de voz, eu também já, peraí, vamos alinhar a situação. Mas às vezes acontece. Não sei contigo, né? A minha área eu acho que é um pouco mais tranquila, né? Eu vejo que a minha irmã é engenheira civil. E eu vejo que para ela é um pouco mais difícil trabalhar. Então, eu acho que são áreas diferentes. Hoje, na odontologia, já tem muito mais mulheres do que homens. Então, já é uma cultura um pouco diferente. Mas já aconteceu, assim, de paciente... que olhos lindos, sabe? Aquela cantadinha, aquele negócio... Mas a gente vai levando, né? Sim. E vai... não tem mais espaço na agenda, daqui a pouco tu vai driblando assim, tem que ir administrando. Tem que ir administrando, porque volta e meia surgem, né?
É engraçado. É engraçado, mas é triste também, né, gente? Vamos respeitar a mulherada que tá aí trabalhando, né? E tem muita gente que é brincalhão, então a gente consegue saber também a pessoa que tá brincando, que faz uma brincadeira, que é divertido, e a pessoa que tá levando na maldade. Porque tu sente na hora. Então, vou continuar brincando, sempre brinco com os pacientes, com as pessoas também. Só que tu sente quando é maldade e quando não é. Né? Como é que vocês fazem para administrar? Agora, vamos falar de rotina geral, porque normalmente mulher é muito multitarefa, né? A gente não para. Saiu daqui, ou aqui já está pensando, né? Tem aquele desgaste mental, o que tem na geladeira, o que vai fazer amanhã, como é que vai acontecer. Tony, tu já é a mãe, inclusive, né? Tem um adicional a mais aí. Como é que vocês administram toda essa rotina que tem uma sobrecarga sobre a mulher nessa questão de administração do lar, que infelizmente ainda não é bem equilibrado, né? Tenho, até brinco com mulheres lá do interior, os meus clientes, né, às vezes que a gente conversa, que eles dizem, você lá da cidade vai para casa e não tem mais nada para fazer, né? Tá tudo certo, 6 horas fechou o expediente. Aí eu até como eu disse, eu fui do interior, quando eu tava no interior era 2 turnos, agora eu tenho 3 turnos que eu tô na cidade, porque a gente sai do trabalho, tem que ir para casa, então tem casa para fazer, eu ainda sou mãe, então não adianta, as crianças querem atenção, né? Então a gente precisa dar essa atenção para os nossos pequenos, né? Então é bem, assim, não é difícil. A gente tem força, né? Então, assim, Deus dá as batalhas para quem consegue carregar, né? Então, nós mulheres, se tem 3 turnos é porque a gente tem muita força. Mas podemos compartilhar um pouquinho mais, né? Ninguém vai ficar triste, né? E contigo, Damares, no dia a dia? Então, eu sou uma pessoa que, coitado do meu marido, né? Ele assume mais as coisas da casa do que eu. Porque eu tenho hora pra sair, mas eu não tenho hora pra chegar. Então, até é uma coisa que eu tô tentando melhorar e me regular pra tentar chegar um pouco mais cedo. Mas eu saio de manhã, eu nunca sei se eu vou chegar meio-dia e meio, 1h pra almoçar. E aí eu saio de tarde e nunca sei. Ontem eu fiquei até às 8, mas já teve um tempo atrás que eu ficava só atendendo. Então eu atendia de manhã até às 8, 9, 10 da noite, e aí ficava toda aquela parte de gestão, financeiro, tudo aquilo ali para depois ainda. Agora eu tô tentando diminuir um pouco, mas sempre tem aquela parte de gestão, tem funcionários, tem muita coisa, né, envolvida. Então, essa é a parte que mais pesa hoje pra mim, porque eu nunca tenho tempo. Eu nunca tenho tempo pra nada, então isso é uma das coisas que mais me desgasta, é uma das coisas que mais me aperta, assim, como mulher. Porque aí, por mais que o meu marido, que o meu companheiro seja muito companheiro mesmo, que ele me abrace e abrace todas as coisas da casa, a gente sempre fica com aquele sentimento, né? De que a casa é responsabilidade nossa, de que, às vezes, receber um amigo, não poder ir em algum compromisso, não poder acompanhar, isso pesa bastante. Vocês têm uma tendência a acabar se deixando de lado também? Porque eu vou priorizando, às vezes, outras demandas e vou ficando, a minha vai ficando, né? Sim, eu tive uma situação que eu ia pra academia, pra massagem, tirava o tempo porque eu tava assim, num ritmo muito acelerado, né? Eu falei, não, vamos parar e aí vamos cuidar de si. Só que aí, uma noite era uma coisa, outra noite era outra coisa, e como eu sou mãe, né? Aí começou a pesar. Meu menino falou assim, mamãe, vamos brincar? Mamãe tá na hora de ir na academia. Quando volta já tá tarde, né? Aí eu falo por mim, né? Eu larguei academia, larguei massagem. Hoje eu saio, eu acabo o meu expediente e vou para casa. Porque eu sei que é para ele. Então são fases. Né? Fases de mãe que aí daqui a pouco passou e pronto, né? E passa muito rápido. E passa muito rápido. Alguns gatilhos assim que a gente se cai em si. Vamos, tô atrasada, né? Aquela situação, não tenho tempo pra mim, tô sempre na corrida, tô atrasada. Um dia o meu menino chegou pra mim e falou assim, mãe, vamos que a gente tá atrasado. Meu Deus. Eu falei, não, a gente não tá atrasado. Mas de tanto ele ouvir. Eu
vou falar. Ou às vezes de trabalhar tanto, né? Trabalha e meus clientes me respondem às vezes à noite e de meio-dia. Que são os horários. Então, aí, às vezes, chegava lá 7 horas, 8 horas da noite e estava respondendo algum WhatsApp, alguma coisa assim. Já aconteceu de chegar para mim e dizer, mãe, vamos brincar e pegar o meu celular e tirar da minha mão. Então, assim, tu começa a pensar, opa, eu preciso me organizar e rever. Isso aí. Olha só. Não, ter filho é um aprendizado. Eu não tenho filho ainda, mas eu fiquei me imaginando aqui nas situações. E acho que comigo seria igualzinho, porque eu tenho uma tendência muito a focar bastante no trabalho. E querendo ou não, a gente mergulha nesse mundo do trabalho. E eu também, eventualmente. Semana passada foi uma semana que eu não fiquei em casa uma noite. Todas as noites eu tinha alguma coisa. E realmente a gente acaba uma que a gente acaba cansando também, é mais fácil a gente cansar, de se desgastar. E a mulher tem toda essa questão hormonal ainda que afeta, né? Que, gente, não é brincadeira. A gente às vezes fala, os homens às vezes não entendem, mas tem uma questão hormonal que influencia muito. No meu caso, influencia. Querendo ou não, tem oscilações hormonais ali no período do ciclo menstrual que você afeta a tua relação. No meu caso, minha relação com a comida, minha relação com o estresse. E tudo isso junto num pacote, né? Tem que viver equilibrando, né? É isso aí. Mas a gente tava falando de autocuidado, Maria. Vamos trazer um presentinho para elas, que a gente tem um presente, meninas, para vocês. Tem presentinho. E é nessa ideia, assim, de autocuidado, de vocês tirarem um tempinho para vocês. Olha só. As meninas lá da Cheflera mandaram um presente para cada uma de vocês. Para vocês ficarem ainda mais bonitas, mais lindas, vocês vão ter. Deixa eu ver aqui o que elas mandaram. O que a Elisandra mandou. Beijo, Elisandra. Tá? Muito obrigada pelo presente. Um peeling de diamante com máscara de ouro. Gente, é a cara da riqueza isso, né? Não, peeling... é maravilhoso. Peeling é maravilhoso. Deixa eu falar o que tem lá na Cheflera, tá, gente? Porque a Cheflera é uma clínica completa que tem atendimento de estética. Também tem manicure e pedicure, porque mulheres, manicure e pedicure é fundamental. Fisioterapia, pilates, psicóloga e também tem atendimento de terapias holísticas, como a constelação familiar, que está muito em alta e que tem ajudado muita gente. A constelação, inclusive, a gente já discutiu aqui nessa mesa do podcast. Então, e agora eles têm uma loja de cosméticos também na Cheflera. Pessoal, se vocês não conhecem, eu recomendo vocês a conhecerem. Inclusive, é uma super dica quando a gente precisa dar algum presente para uma mulher especial, porque eles têm uma banheira de spa lá maravilhosa, que dá para passar um dia diferente, tem massagem, hidromassagem, então tem vale presentes muito legais lá na Cheflera. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo o contato e o endereço certinho para vocês entrarem em contato com o pessoal da Cheflera e super vale a experiência, tá? Porque além de utilizar os serviços, tem essa questão da experiência da banheira, porque toda mulher vai adorar, tá, gente? Então fica aí a nossa dica de hoje e um beijo para as meninas da Cheflera, que são nossas parceiras e que estão nos auxiliando aqui, nos patrocinando no Pode Falar Delas desse mês de março. E vocês aproveitem, tá? Porque é muito bom. Essa máscara, esse peeling, ó, tudo de bom pra ter um tempinho com a gente. Falando em tempinho com a gente, o que vocês gostam de fazer num tempinho com vocês, assim, quando para de trabalhar, quando dá uma pausinha nessa rotina de empreendedora? A Damares, eu vejo que ela tá sempre viajando, sempre se especializando. Mas esse tipo de viagem não conta muito como lazer, né? Porque é sempre estudando. Não, e eu gosto bastante de ler. Então, quando eu tava muito na correria, eu não conseguia mais nem ler os meus livros, assim. Então, eu gosto de ficar num lugar calmo, tomar um chimarrão, se for de noite, tomar um gin também. Mas eu gosto bastante de ler. Eu sou bem caseira, assim. Então... um chimarrão, família, aproveitar para dar atenção em casa, alguma coisa a gente sai assim com os amigos, mas eu sou bem caseira mesmo. Eu também sou dessa vibe mais caseira, assim, meu Deus, às vezes e daí eu marco de sair, e daí chega na hora de sair eu penso, meu Deus, por que eu marquei? Eu queria tanto ficar em casa, porque eu tô tanto tempo longe de casa, que quando eu fico em casa é tão bom ficar em casa. E é isso, parece que são tantas horas fora de casa,
que eu só quero ficar em casa, assim, ler o meu livro, dormir um pouco, descansar um pouco mais, daqui a pouco cozinhar alguma coisa, sabe? Fazer aquelas coisinhas que parece que é natural, mas sabe que na semana passada eu saí antes, era umas 6 e pouco do consultório, e aí eu dei uma volta na cidade e eu falei, nossa, como é bom andar aqui de dia, com movimento, carros, a hora do rush ali, sabe? Ali bem no centro. E coisas simples, sabe? Mas que fazem diferença. Fazem total. E a gente volta agora nessa questão do empreendedorismo, porque essa rotina muito agitada, eu acho que faz parte da vida do empreendedor ou de quem tem um vínculo muito forte com o profissional. E são coisas que às vezes você não para observar, né? Que antes você imagina que vai ser mais fácil do que você só ser um funcionário que cumpre aquela rotina de horário e volta para casa. Vocês se depararam com isso também, ou vocês já tinham uma ideia de que isso seria na vida de vocês assim, uma rotina um pouco mais desgastante ainda? Eu acho que eu já tinha essa sensação que iria ser dessa forma, porque o meu instinto é muito de fazer, né? E que se você é empreendedor, né, você tem que se dedicar. Você tem aquele instinto de movimentar, de fazer acontecer. Querer mais, né? Eu acho que também esse é o espírito, né? Tu tem que querer mais. Tem que querer mais. Então, esse que é o preço também que a gente paga, né? Mas eu penso muito que, assim, são fases. Tudo são fases da nossa vida. Então, eu penso assim, eu vou trabalhar agora, para talvez aqui de 10, 15 anos, talvez trabalhar só 4 dias na semana, em vez de 5. Mas eu acho que tudo é fases, né, que a gente dá um gás agora para depois ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? É isso aí. É complicado, porque às vezes eu paro e fico me perguntando, assim, também, porque eu fico muito tempo aqui, e a gente tem eventos, a gente tem uma vida social, e acaba uma cobrança em casa também. Mas que hora você vai vir hoje? De novo, não vai vir? Então, é complicado. E quando é a mulher, me parece que tem uma cobrança ainda maior. Justamente por esse fato de muito da família estar vinculado ao fato da gente ter que pensar, a gente ter que agir, ter que fazer, tá sob nossa responsabilidade. Então, é complexo. Ser mulher, ser empreendedor, ser mãe, ser tudo ao mesmo tempo. Multifunção, mas dá conta, né? Mulher dá conta. Vale a pena. E o que vocês fazem para se manter atualizadas? Porque nesse mundo atual, em que as coisas mudam com uma agilidade muito grande, não dá para parar, né? Tem que estar sempre se atualizando e buscando novas informações. Sim. Eu olho muito no nosso ramo, assim, do solar profissional, tem muito podcast, Instagram lives, cursos online. Então, hoje essas formas que eu utilizo. Agora começou a voltar, né, presenciais, né, que até então a gente não tinha. Então, Pandemia, né? é isso. Então, sempre quando que dá para participar, para fazer alguma viagem, enfim, eu pelo menos tento participar, né? Hoje eu tinha um compromisso em Chapecó, mas estou aqui presente. Atrapalhei a atualização da Tuane já. Mas é isso aí, eu falei, pessoal, vamos lá, que alguém tem que ir, né? Então, a gente sempre tenta aproveitar esses gatilhos, né, que tem para talvez ir se atualizando, que isso é bem importante. Eu brinquei antes que a Damares está sempre viajando, mas é verdade, né? Tu tá sempre em busca de novas formações. Sim. E eu vejo que na minha área, como é uma área da saúde, tu tem que estar sempre muito atualizado. E do ano passado para cá, eu mudei um pouco a minha... não é nem os conteúdos das minhas formações, mas no ano passado eu tive um problema de saúde e eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, e daqui a pouco eu não poderia nem ficar doente e nem engravidar, porque senão o meu negócio terminava. Eu cheguei num ponto assim que se eu tivesse que me ausentar, ia terminar, porque só dependia de mim. Então, a partir daí, eu mudei um pouco a minha forma de ver e comecei a ver não só como um consultório, mas como uma empresa. Porque a gente da área da saúde tem uma dificuldade muito grande de se ver como um empresário, de
de ter essa parte do empreendedorismo, de ver que a gestão é o mais importante do que a execução, às vezes, de ver um todo do negócio e ficar ali só executando, só com a bunda no mocho, atendendo, e aí se tu não tiver ali, não tem mais nada. Então eu mudei um pouco, estou estruturando a minha equipe, organizando tudo, e mudei um pouco mais para aprender coisas de gestão, de liderança, porque quando tu se depara com trabalhar com outras pessoas, os desafios duplicam, assim, ó, eles aparecem do nada, um desafio diferente por dia, cada dia tem uma novidade, uma coisa nova para resolver. Então eu tive que dar uma ampliada assim no meu conhecimento sobre as áreas também. Mas acho que isso vem muito também da tua experiência já, né? Como você já está há 5 anos com o consultório, você já começa a pensar de uma maneira diferente. Que às vezes lá no início você não tinha se dado conta disso e agora você passa a observar mais friamente. Porque eu acho que chega num ponto que ou você faz isso, né? Ou você para e analisa como um negócio, ou você não vai ter como continuar. Porque só com o coração não dá. Não, ou você continua, é aquele negócio do empreendedorismo, ou você continua, evolui, ou você fica para trás, né? Isso aí. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo. Quando a gente iniciou a Energia, a gente era em 2, imagina, eu e o Patrick, né? Então, a gente teve essa situação, tem que começar a delegar, contratar funcionário, aí contratar secretária, né? E ainda a gente tem uma equipe muito enxuta que bastante gente faz várias funções. Mas hoje, graças a Deus, se a gente precisar delegar alguma coisa, tá tranquilo. Mas o que ela sofreu, eu acho que todo mundo passa por... Ao seu modo, né, na sua área, mas todo mundo passa por isso. Uhum. Eu acho que eu fazia tudo sozinha. Então eu fui tendo que dividir aos poucos e parece que dói, assim, pra gente ir delegando, sabe? Tem pessoas que têm mais facilidade, mas eu tive muita dificuldade para ir delegando as coisas. Então foi um pouco mais difícil essa parte para mim. Tu é muito perfeccionista? Então tá aí a dificuldade. Porque eu também tenho essa dificuldade, porque parece que ninguém vai fazer do jeito que eu faço, e realmente ninguém vai fazer do jeito que eu faço, do jeito que eu quero, mas você tem que aprender a aceitar que o outro pode fazer, e às vezes pode fazer até melhor, né? Melhor. Isso, e tu vai aprendendo, assim, que ninguém vai fazer igual você. Exato. Só que, ao meu ver, nessa parte da saúde, existe uma cultura de como você quer que o negócio ande. Porque não é uma questão de venda de produtos. No ano passado, eu cheguei num ponto assim que eu pensei, eu tenho 2 caminhos para ir. Ou eu estruturo o meu negócio de uma forma que vá de acordo com os meus princípios, do jeito que eu penso, e eu sabia que eu ia ter que pagar o preço por isso, ou eu ia para o lado de uma franquia. Que não é o que eu acredito que seja não é o que eu acredito que seja o melhor. Que ia te fazer feliz. Isso não ia me fazer feliz trabalhando dessa forma. Então eu fui pelo caminho mais difícil, né? Porque a gente vai pelo caminho mais difícil. Mas é a forma que eu acredito que tem que ser. Então, tu estruturar tudo isso, encontrar pessoas que tenham a mesma filosofia de trabalho, que pensem de uma forma parecida para levar o negócio, é uma dificuldade bastante grande. É uma dificuldade. A gente enfrenta também isso aqui no canal, porque eu e o Éder sempre conversamos assim, e agora a Aline, que está também conosco ali na gestão, que a gente precisa manter o ambiente, né? Então você tem que trazer pessoas que pensem parecido com você, porque senão pode ser o melhor profissional do mundo, mas se não parecido não vai dar certo, né? Então essa é a dificuldade. E vocês comentavam isso, e é uma análise que a gente faz aqui também, de que cada vez mais você precisa ter pessoas que sejam também multifuncionais, porque o mercado está pedindo isso. Hoje é difícil você claro, tem áreas, sim, muito específicas, ninguém vai fazer o teu trabalho ali, né, específico como dentista, mas assim, tem setores que a entreajuda tem que funcionar, e você tem que saber mais do que aquilo que exatamente você foi contratado para fazer, né, porque se espera mais. E as empresas estão cada vez mais enxutas por uma questão de custo, né, de viabilidade para manter o negócio, que não é fácil, né, gente? Tem um pouquinho de imposto para pagar? Tem também. Então, a gente vai aprendendo, né, no dia a dia essas situações. Se fosse voltar lá atrás, o que vocês teriam feito de diferente no início, assim, que
Vocês iriam observar hoje? Dizer, Eu poderia ter acho- sido mais fácil. Não parei para pensar isso. Eu acho que eu teria me arriscado um pouco mais antes. É? Porque no ano passado eu fiz o Empretec e até ali eu achava que, nossa, eu não tinha medo, sabe? Eu tava indo pra frente e ali eu percebi que eu tava não só com o pé no freio, mas que eu tava com os 2 pés no freio e o freio de mão puxado também. E aí eu falei, meu Deus, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu tô parada ainda aqui nesse negócio e eu não andei ainda, sabe? E aí depois dali eu comecei a procurar outras formas de ver. Então talvez eu teria me arriscado um pouco mais antes. Mas é só com a experiência que a gente acaba tendo essa visão também, né? Era muito fácil, é muito fácil falar também, talvez, agora, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Mas porque já aconteceu, né? Então, acho que isso vai de experiência para os próximos dias. Para os próximos capítulos. Para os próximos capítulos. Eu acho que a gente já deu vários pitacos aqui disso, mas eu acho que a grande sacada para você, mulher que quer empreender, é sair da sua zona de conforto. Se arriscar e nunca parar, né? Eu já tive situações que há anos atrás, que quando a gente começou a movimentar mais a empresa, e aí como eu faço mais parte do comércio, era única, né, na parte comercial, o pessoal perguntava assim, nossa, mas a Energibio vende em vários municípios, né, tá crescendo, vocês são em quantos vendedores? Eu falei, somos em alguns, só eu, por enquanto, só eu. Então, para ver como que a gente tem que brigar, né, tem que empreender, tem que correr atrás das coisas. E eu acho que o principal é acreditar. Também. Porque eu sempre fui muito de acreditar. Lá na faculdade eu queria passar num concurso. Então eu não fui procurar para ver se tinha um outro emprego em algum outro lugar, sabe? Eu foquei naquilo ali e fui naquilo. Quando eu comecei aqui no consultório, eu não tinha pacientes para atender o dia todo, todos os dias. Mas eu foquei naquilo ali. Eu não ia atender um dia aqui, um dia ali, um dia lá. Então, eu acho que o sucesso é não existe esse plano B. Pelo menos para mim, não existe plano B. É fazer até que dê certo. Fazer tudo o que eu posso até que dê certo. Então, pelo menos para mim é isso. Não, e eu acho que é bem legal essa tua constatação, assim, tu dividir isso com a gente, porque tem muita gente que acaba desistindo muito fácil. Na primeira dificuldade, desiste. Ou começa a desacelerar muito e vai até parar. Não dá, né? Você tem que continuar e se não deu certo desse jeito, tem que começar, amanhã tem que fazer diferente até... Se a gente tivesse pensado nisso, falando de empresa, a gente tinha fechado as portas em 2 anos de empresa. Porque a gente ficou trabalhando 2 anos sem salário. Parece como que eu vivi, não sei. 2 anos sem 2 salário? anos. 2 Conte-me anos. mais sobre Sim. isso, como é que foi? A gente vendia, assim, muito pouco, assim. Imagina, a gente iniciou em final de 2014, a gente abriu empresa. Então... Ainda tinha muita desconfiança do mercado sobre o produto, Ninguém né? conhecia energia solar, ninguém conhecia. E aí a gente dava palestra, eu fui para Faxinal, aqui em Xanxerê, dar palestras sobre energia solar para falar o que era energia solar. Para daí tentar vender. E a gente vendia, assim, um projeto cada 4 meses. Aí a gente fez um site, né, que pra época o site era muito bom, o Patrick, inclusive, fez o site. A gente tinha pessoas da São Paulo, Rio Grande do Sul, que ligavam para nós, procuravam nós na internet, porque até então energia solar provavelmente não tinha muitas empresas, né? E aí viu que a gente tinha um site muito bonito, né? Até hoje o nosso site é bonito. E aí achavam que a gente era uma empresa grande, né? Olha o marketing aí, gente. Isso aí. E aí a gente falava no telefone e tal, dava a impressão que tinha uns 10 trabalhando naquela época, né? E a gente vendia muito não. Vendeu alguns sistemas fotovoltaicos, né? Para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Espírito Santo. A gente fez um projeto para a Receita Federal. Na época, a Receita aprendeu, lá foi em 2015, 2016, aprendeu uma quantidade de módulos fotovoltaicos, ou a placa, né, solar, aprendeu de uma situação lá que eles tiveram, importação ilegal,
E aí a gente fez o projeto para eles fazer a instalação. Porque lá para eles utilizarem aquele material. Porque eles acharam nós ali na internet, né? Porque tinha um marketing bom, né? E aí foi conquistando o mercado. E aí a gente foi conquistando. Aí o pessoal começou a perceber que funcionava, que aquilo realmente dava retorno. A gente vendeu para um cliente nosso em Ceará, que ele conhecia muito fora do Brasil, né? Então, ele já conhecia, sabia que lá funcionava, energia solar. E aí começou meio que no boca a boca. Então, assim, foi bem difícil lá E aí a gente ficou esses 2 anos, né? Praticamente a gente vendia um projeto cada 3, 4 meses, né? E aí pagava mal aluguel, luz, água, telefone, né? E o que sobrava ia num caixinha, né? E aí a gente ia tentando se virar como dava. E nesses 2 anos nunca pensou em desistir? Não. Não, já com certeza. Com certeza. Quer dizer, nossa, Não, com certeza. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Meu Deus, será que... Aí, não, vamos tentar. E aí começou. Aí aquela situação, né? Ter que sair e vender. Eu nunca falei em público, nunca, né, saí abordar cliente, né? Porque é diferente do consultório que o cliente procura vocês. No nosso caso, a gente tem empresa há 9 anos, tem o cliente de 9 anos que veio uma vez, né, na Energibio, conhecendo que a Energibio fica, né? Então, a gente que vai até o cliente. E aí, aquela situação. Ninguém conhecia o que era. Vou sair vender, sei lá, alguma coisa, um consórcio, ou mídia, enfim. Uma palpável, coisa ou roupa, ou calçado. É fácil, né? Aí sai você vender uma coisa de, no mínimo, lá, sei lá, 30, 40 mil reais. Que ninguém nunca viu. Né? Ninguém nunca viu, não sabe se dá certo. Né? Tem que estar lá tem que pagar antes de entregar. Sim, infelizmente tem que pagar para piorar a situação, né? Aí uma vez eu ouvi, aí a gente falava assim pro cliente, procura o banco, fazer um financiamento. E aí eu ouvi de um gerente de banco que energia solar nenhum banco ia financiar, porque não dava certo, isso não tinha assim. E hoje eu até brinco com o pessoal dos bancos, que tem muito relacionamento, porque a maioria dos clientes às vezes financia, enfim, procura o banco, e eu até brinco com eles, eu falo, hoje vocês brigam para financiar o meu negócio, né? Lá em 2014, ninguém acreditava. Que não existia, que não dava certo, né? Eu ouvi muito assim, nossa, a Tuane saiu da faculdade, essa faculdade aí vai fazer o que agora, né? Graças a Deus, assim, a família, acho que é bem, bem importante, né? Falar aqui sobre a família, acho que se a gente chegou onde chegou e continua, acho que família é fundamental, né? Sempre teve pai e mãe que incentivou, sempre tem um suporte por trás disso, sim, né? Então, no meu caso, eu tenho meu marido que trabalha lá com nós. Então, o pessoal pergunta assim, vocês não brigam? Sim, a gente briga. É normal, né? Principalmente quando fica mais perto, né? Normal, né? Mas como tem um desentendimento também imagino que com o Patrick, que vocês pensem diferente em alguns momentos. Então, assim, tudo tem que levar para o lado produtivo, né? Por que eu estou discordando disso? Vale a pena? Não vale? É para crescer? Não é? Então, a gente... Eu sempre brinco que eu tenho 2 sócios, né? O Patrick e o meu marido, Jargo. Sócios de... E como é que tu consegue separar isso? A Tuane profissional, que ali tu tá trabalhando com teu marido, né? Que é teu funcionário, no caso, né? Como é que separa isso, para não levar confusão para dentro de casa? A gente tenta em casa não conversar. Não conversar. De trabalho. Tenta conversar sobre outras coisas, tenta sair, talvez ir na casa de um amigo, ou, sei lá, comer um pastel, enfim, mas para ter o que conversar, né? Então, o Garo sai com o amigo dele, para ter conversa, para não levar para casa, porque senão não dá. Fica pesado. Tudo a Maris e o Vini, então, são áreas também completamente diferentes, né? Isso, o Vini é engenheiro agrônomo. Ele trabalha como engenheiro agrônomo, então ele cumpre o horário dele na empresa, mas agora, né, depois do ano passado,
Aí ele tá me ajudando, faz parte de financeiro, RH, então... Aí agora é ele que briga, então, para não gastar. E Porque não o financeiro normalmente é... não tá tendo como separar muito, então a gente briga, volta e meia, mas é por uma Mas boa aqui causa, não né? tem também. Não existe, né? Eu digo assim, a pessoa que trabalha lá junto, marido e mulher no mesmo negócio, que me dizer que não, tudo mil maravilhas, não sei se isso é possível. Tá mentindo, né? Eu acho que às vezes não é nenhuma briga, mas são ideias diferentes. Ideias diferentes. É uma discussão, né? Isso aí. Discutir, né? Você trocar Evolui. justamente. Exatamente. Trocar A ideia. ideia é sempre extrair o melhor para evoluir, né? Não que termine numa briga ou dormir em X, como dizem, né? Mas, tipo, coisas que a gente resolve ali mesmo, porque são coisas... Agora todo mundo vai saber que eu trabalho com meu marido. Porque muitos clientes nossos não sabem. A gente divide, né? Não mostra. Até o dia aconteceu uma situação bem engraçada que... Porque vende, mas às vezes não agrada todo mundo, Sim. né? Eu gostaria muito de agradar todo mundo. Mas, Eu também. Mas enfim, aí o pessoal foi lá o Jarbas vai mais na instalação, né? E daí então eu faço comercial. E aí o cliente começou a dizer, mas a Tônia podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? E começou a falar e tal, né? E o Jarbas ouvindo, né? Aí o Jarbas falou assim, ela é minha esposa. Aí o assunto acabou e tchau, né? Mas a gente não se mostra muito dessa forma justamente para ter essa liberdade do cliente, porque te falar, não, aconteceu isso, ou uma coisa que eu não gostei disso. A gente vê muito essa questão do pós-venda e do feedback do cliente. Eu ia falar, a gente faz também aqui, é importante dar essa liberdade para o cliente, se não for a mesma pessoa. Até esses dias eu fazia parte dos atendimentos também aqui com as meninas da produção, daí eu disse, não, gente, eu preciso sair, eu vou fazer o pós-venda, como é que eu vou pedir para o cliente o que ele achou do meu próprio atendimento? Nunca vai falar para mim, né? Então tem que ter essa divisão de funções. E o feedback, ele vai te levar sempre a... É que depende do jeito que tu vê ele. Mas como empresa, normalmente a gente vê ele de uma forma... Por mais que ele seja negativo, a gente vê ele de uma forma positiva, porque a gente pode melhorar. Então, é através dos feedbacks que eu fortaleci muitas coisas lá dentro do consultório. Que eu consegui fazer várias pessoas crescerem lá dentro, como pessoas, como profissionais. Então, eu acho que é extremamente importante quando tu fala de uma empresa, até da vida da gente, né? E é importante, é o que eu falo também aqui no canal, às vezes eu prefiro 1000 vezes que venha e que nos fale. Pode falar, gente, pode falar. Seja positivo, seja negativo, pode falar, porque a partir daquela situação a gente vai evoluir, vai melhorar para o próximo atendimento. Como tá no nosso dia a dia, às vezes a gente faz e nem percebe, é no automático, né, aquela situação, né? Do tipo de atendimento, ou do tipo lá que eu instalei, enfim, né? Aí a gente geralmente faz essa questão do feedback para justamente isso. E eu acho que quanto empresa nunca tende a ser negativo, né? Sempre tende a ser positivo. Para tu melhorar. Mas tem que entender que feedback também... Feedback, gente, não é aquela reclamação por reclamar, né? Porque às vezes a gente vive numa era de redes sociais em que às vezes é tenso, é complexo, porque tem muito comentário maldoso também. Mas, né, os que são bons, que a gente filtra, que a gente conhece, a gente sabe que é possível evoluir. Falando para quem está nos assistindo agora, quais as dicas que vocês dão para quem quer empreender? O que tem que pensar, talvez tem que focar a partir de agora? O que é interessante, que alguém falou para vocês que fez a diferença na vida de vocês? Eu acho que acreditar, primeira coisa, no negócio que tu vai querer abrir, ou empreender, o que tu faz. Acho que tu tem que acreditar, porque eu vou falar por mim, eu não posso vender energia solar se eu não acredito que a coisa funcione, né? Eu não posso estar no dentista se eu não acredito que ele não funcione. Então, eu acho que acreditar no teu negócio, estudar, informação, se aperfeiçoar. Hoje tem tantos meios de ter cursos, né, online, presencial. Então, tem que se informar, porque para se manter na empresa, o cliente está cada vez mais ligado, assim, tem mais informação, né? Então, vou citar o exemplo, nós também, quando começamos a iniciar a energia solar,
era difícil porque ninguém conhecia, mas era uma explanação mais prática. Hoje a gente já pega a pessoa, o empresário, que já te faz muitas perguntas técnicas, né? Então, tem que tá se aperfeiçoando para tá falando isso. Então, eu acho que sempre se atualizar e acreditar no teu negócio, acho que isso é bem importante. Se manter atualizado é fundamental, né? A gente não tem... Hoje, todo mundo entende um pouquinho e se não entender, ele vai buscar. E a gente tem uma mudança de perfil de consumidor, de cliente, que é aquele cliente que ele não vai confiar de primeira. Às vezes, ou quando ele chega para ti, ele já chega com informações listadas do que ele quer, ele já pesquisou muito sobre o assunto, ele já viu o tutorial, ele já conversou com outro cliente teu, se duvidar, ele sabe até o preço. Com certeza. E ele já vem muito mais preparado, né? Muito mais preparado. Então, isso que nós falamos de feedback, acho que isso também é um feedback, né? Para nós que a gente tem que estar sempre antenado e tá estudando todo dia, né? Todo dia. Na tua área nem se fala, né, também? Eu acho que a gente tem que saber pensar, assim, no negócio que a gente tá. O que é o mais importante? Por exemplo, no meu ramo, o mais importante a gente chama de paciente, não chama de cliente. É o paciente. Então, eu presto um serviço. Eu penso que o meu serviço tem que ser de excelência. Todo mundo que tá ali tem que ser um círculo que funcione tudo certinho, sabe? É qualidade de atendimento, qualidade de conversa, tu dar aquela atenção. Porque o atendimento, para mim, é o primordial. Acreditar no que você faz também. E eu acho que também ter uma base sólida, uma base de família, uma base de Deus, independente de religião. Eu acho que é uma coisa que é muito importante, assim, que fortalece muito. Então, que mudou bastante na minha vida. Quando eu percebi que eu estava um pouco distante e que eu consegui me reaproximar, foi uma coisa que mudou muito a minha vida e mudou muito na minha empresa. E muda a forma como você lida com as outras pessoas, né? Eu também, eu acho que a espiritualidade, vamos falar assim, independente da crença, te faz uma pessoa melhor. E eu brinco, aqui a gente tem diferentes religiões aqui dentro, diferentes pensamentos, mas convivemos todos muito bem, porque você acreditar que existe aí uma força superior te faz tratar o outro ser humano de uma maneira um pouquinho diferente. E nós não falamos muito de como tu atua, né? Que você falamos do empreendedorismo, falamos da clínica que está aí há 5 anos, mas conta, porque tu tem um trabalho muito voltado para a parte da estética também, né, Damaris? Eu faço bastante estética e reabilitações. Então, eu sou especialista em dentística, que eu terminei lá em 2018, me formei lá em 2014, depois eu fiz implantodontia, fiz prótese, então eu trabalho muito com essa parte de devolver sorrisos, de mudar a estética, a autoestima das pessoas. Então, eu acho que para trabalhar com isso, a gente tem que estar muito bem sempre. Porque a gente, para passar isso para outra pessoa, a gente também tem que estar bem para conseguir realizar. E tem um outro viés também que tem que lidar, que é com o da expectativa, né? E isso com o da expectativa. Então, tanto agora eu passei por uma situação recentemente, porque como eu estava com muitas coisas, eu quis focar um pouco mais nas minhas especialidades e eu acabei delegando algumas outras. Então, a expectativa dos pacientes que já me acompanham há muito tempo é que eu sempre atenderia tudo, sempre. Então, aí vem os feedbacks, né? Então, a gente tem que aprender a filtrar também, saber que essa mão é só essa mão, a sua mão vai ser diferente da minha e o atendimento nunca vai ser igual de uma pessoa para outra, né? Tem um vínculo muito grande, às vezes, porque eu acho que na área da saúde a gente cria confiança com o profissional que está nos atendendo. Então, às vezes, é um pouco doloroso você abrir a tua intimidade para outra pessoa, né? E é isso que eu estou tentando trabalhar agora, ir passando devagar, com profissionais que tenham mesmo o meu jeito de ser, assim. Porque igual ninguém nunca vai ser. Exato. Mas eu acho que essa essência tem que ser meio parecida. E a pergunta de ouro, vale a pena empreender? Vale. Com certeza. A gente falou bastante das dificuldades, nós vamos falar dos pontos positivos pra gente com fechar a nossa conversa. Com certeza. Vale. Para mim, valeu muito a pena.
questão de experiências profissionais, né, de crescimento como mulher, a gente aprende muita coisa. Então, eu não tenho nada assim a reclamar, vamos dizer, né? Então, vale a pena. Então, se você tem e quer empreender, que confia no teu negócio, vale a pena. Vale a pena. Damares, a tua experiência. Eu acho que vale muito a pena. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de experiências. Então, eu sempre tento trazer as experiências boas para dentro do meu negócio. E como pessoa, se eu não tivesse saído lá atrás daquele emprego, que eu tava de boa, tava ali na minha zona de conforto, hoje eu não seria a Damares que eu sou hoje, porque eu não conversava com ninguém, ainda tenho alguns bloqueios, mas eu tive que me desenvolver muito como pessoa, como mulher, como profissional. E se eu tenho essa certeza de que se eu não tivesse saído de lá, botado a cara a tapa, empreendido, não teria acontecido. Sem falar em... me arriscado, porque hoje as pessoas têm muito medo de se arriscar, de ir, sabe? E eu vejo que parece que sempre tem um pezinho no freio. Então, vale a pena. Vale a pena arriscar. Eu conheço várias cidades interior, conheço bastante gente, bastante histórias, né? Sim. E se eu não tivesse empreendido, eu não tinha conhecido essas pessoas, eu não tinha ouvido várias histórias, né? Até um tempo atrás a gente riu porque um amigo nosso perguntou pro Jarbas para ir em tal lugar, né? Aí o Jarbas falou assim: você tá perguntando pra pessoa errada, você tem que perguntar pra Tuane. É a Tuane que conhece aonde que o pessoal mora, não eu. Né? Isso então por quê? Porque foi a questão de empreender, né? De não ter medo, né? Não tem medo. Eu acho que é o primeiro ponto. E eu Na verdade, medo tu tem, né? Mas tu tem que ir com medo mesmo. Não existe uma pessoa que não vai ter medo, né? Só que tu tem que ver o que eu penso, o que eu quero no ano que vem, daqui a 5 anos. Então, o meu objetivo hoje é ter uma liberdade geográfica. De estar trabalhando, poder estar trabalhando, o negócio tá andando, mas que não dependa 100% de mim. Porque essa foi a minha experiência, de que se eu não tivesse lá, não existiria, entende? Quando eu tive alguns problemas. Então, o meu objetivo hoje é ter essa liberdade geográfica, de que o negócio ande sem que eu precise estar lá 100% do tempo. Muito legal. Sabe que agora eu estava lembrando que você estava falando onde eu quero estar, né, daqui. Eu vi uma pergunta muito, muito bacana, que é: o que pode acontecer se eu não desistir hoje? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente parar para pensar, né? O que vai acontecer se eu não desistir? Porque a gente, às vezes, é muito negativo, né? Pensando só no ponto do rim. Tá, mas e se eu me esforçar um pouquinho mais? O que vai acontecer daqui 6 meses? O que vai acontecer daqui 1 ano? Onde que eu vou chegar? E essas projeções, né? O que eu quero ter aqui de 5 anos, eu acho que isso é motivante. Sim. Tu tem que ter essas projeções. O que eu quero para aqui de 6 meses? Todo início de ano tem que parar, né? Eu digo início de ano, né? Mas o início de mês, a nossa empresa. Então, no início de mês a gente faz o quê? Uma projeção, uma programação pro mês, né? Então, na nossa vida também tem que ser assim. O que eu quero aqui de 6 meses? O que eu quero aqui de 5 anos? Então, isso é motivacional, é motivação, né? Eu até fui numa palestra, há um tempo atrás, que a mulher lá, a palestrante, até comentou que fazer um cartaz. E nesse cartaz, tu colocar o que tu quer ser aqui de 1 ano, 5 anos. Tanto em viagem, como profissional. E aí, tu deixar visível isso. Porque a gente tem muito isso, né? O que tu tem, eu penso, né? O que tá visível, tu vê, não, realmente tá lá, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Né? E aí, ela deu essas dicas para as mulheres, né? Que era para as mulheres. De fazer o cartaz em casa e colocar lá numa parede o que eu quero ter para aqui de 5, 6 anos, 2 anos, enfim, num período. Porque às vezes na correria isso vai ficando esquecido, né? Vai ficando para trás. A gente vai se deixando para trás, vai deixando os sonhos, os objetivos. E uma coisa que eu penso também hoje é que, será que o que eu tô fazendo, se eu não fizer isso hoje, o que eu vou estar tirando, talvez, tirando da boca dos meus filhos, da minha família, entende? O que eu tô fazendo hoje e o que vai ser no futuro. Qual o
fruto disso, Isso, né? qual Da é o fruto sementinha que vai... eu tô plantando Isso aí. hoje. A semente que eu tô plantando hoje. É aquela coisa, dor vai ter. Sim. Escolha a tua dor. Exatamente, Escolha todo. Eu brinco, mas quando eu fiz uma mudança de vida recentemente, assim, uns 2, 3 anos pra cá, e as pessoas normalmente vêm me perguntar assim, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Né? E normalmente elas querem ouvir que é a pílulazinha mágica, né? É a pílulazinha mágica. E daí, quando a gente fala que não, que tem uma mudança, que tem dor, que tem... Daí meio que desanima. Mas é isso. É muito na vibe. Você escolhe a dor que você quer. Se é a dor da mudança ou se é a dor da frustração, talvez lá na frente, né? Então, escolha a sua dor. Qual que é a dor que é melhor pra ti? Dor vai ter. Dor vai ter. Dor vai ter. E não tem jeito. Quanto temos, Mariana? 1 hora, gente! Viu? Eu falei que a gente ia conversar e a gente nem ia ver que tinha passado 1 hora, porque elas estavam com medo de não ter assunto pra falar. Eu digo, gente, somos 3 mulheres aqui, né? O assunto, ele vem, a gente fala. Eu falo, feito papagaio, meu Deus. Mas, pra gente fechar, queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi 1 hora de bate-papo muito proveitosa. Com certeza que alguém nos ouça e que se inspire. Se a gente conseguir inspirar uma mulher ali, eu tô muito feliz. Sim. Obrigada a nós, né, pelo convite, de estar aqui nessa mesa, nessa cadeira tão, que já passou tanta gente importante, né? Quando a Cris me mandou mensagem para participar, eu falei, tem certeza? A minha história não é tão interessante assim, eu não sou uma pessoa tão viajada nesse mundo. Eu ri com isso quando você respondeu. Eu tenho certeza. Saí lá do interior, né, meu Deus. Sou uma mera xanxerense, me considero xanxerense, né? Eu que também, a gente já sou de comentou coração. Eu também. que essa cidade maravilhosa nos abraçou, então muito obrigado pelo convite. Não, imagina, foi um prazer pra gente conversar aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo. Também quero agradecer o convite, me senti muito feliz, né? Porque às vezes a gente tá ali trabalhando e não se vê como empreendedor, como Uma inspiração para isso outras que talvez pessoas. a gente não seja uma inspiração, mas se eu posso dar um conselho para as pessoas empreendam, sigam os seus sonhos, acreditem e vai doer. Dói, tem muitos momentos que dói, não pode desistir nessa hora, mas com certeza a gente sempre fica muito mais feliz do que antes. Vale a pena. Vale a pena. E se não dá certo, alguma Reprograma a rota. alguma coisa aprendeu nesse meio termo e toma outros Faz caminhos, parte, né? faz faz parte da parte. história. Aprendizado. Faz Na parte da verdade, história. o sucesso é mais uma junção de falhas que você Sim. aprende para daí chegar lá Sim. do que simplesmente já a primeira aposta que você faz que dá certo. É isso aí. Mas é isso aí, muitas dicas, gente, muitas dicas. Sigam nos acompanhando, esse foi o nosso 3º episódio do Pode Falar Delas, essa temporada especial com mulheres desse mês, né, que é o mês da mulher. A gente teve esse episódio, já outros 2 que já foram publicados, ainda vão ocorrer outros 2, então siga nos acompanhando. O material em vídeo tá no YouTube do Canal Ideal, no Facebook, também no nosso site tem uma abinha especial lá na lateral, que é só do Pode Falar, você pode ver todas as entrevistas, todo mundo que já passou por essa mesa. Se você quer ouvir os arquivos em áudio no Spotify, só procura a gente por lá, que tem muita coisa para você ir pegar a estrada nos ouvindo, mas siga nos acompanhando. E se você acha que esse conteúdo pode inspirar uma mulher, enfim, uma outra pessoa, manda esse conteúdo para ela poder nos assistir, tá? Um super abraço para você que nos acompanhou até agora e até a próxima, gente.